A gente vai começar então falando de Champions, perguntando aqui se seria possível o Benfica virar pra cima da Inter de Milão. Só relembrando que no jogo de ida, o Benfica decepcionou um pouco na minha modesta opinião, tá? A Inter fez um jogo bem interessante e venceu por 2-0 aí, com gols do Barella, né, num cruzamento perfeito do Bastoni e depois um gol do Lukaku de pênalti, que foi um pênalti bastante contestável na minha modesta opinião, né? O João Mário com a mãozinha pra cima, a bola desvia na careca dele, bate na mão, mas é aquela coisa, foi marcado e a Inter acabou vencendo por 2-0. E eu não sei se tu lembra, né, Yuri, mas no último cast a gente tava justamente fazendo prognósticos sobre esse jogo aqui, e a gente tava justamente alertando pro fato de que se o Benfica, mesmo podendo ser um time muito melhor que a Inter, né, na temporada, se eles saíssem perdendo de 1-0, saíssem assim mal no primeiro jogo, depois pra reverter lá na Itália, agora o bagulho fica muito, muito complicado, né? Então eu queria saber de ti um pouquinho antes da gente entrar em outros detalhes desse tema, o que tu achou desse jogo da ida e como é que tu vê os prognósticos pra volta, né? A gente tinha comentado na semana do jogo, eu falei que eu achava que a Inter ia jogar para empatar esse jogo e decidir no San Siro. E aí, assim, se fosse esse cenário de um empate para decisão na Itália, eu já ia achar que tinha dado uma complicada pro Benfica, porque mesmo a Inter não fazendo uma temporada tão boa assim, ainda assim os caras jogando lá é chato se enfrentar, é complicado. Só que com 2-0 a favor da Inter, eles jogando por um empate, cara, é muitíssimo complicado, cara, muitíssimo complicado. Tipo assim, claro que o Benfica tem qualidade para ir lá e vencer por 2-0, levar para uma prorrogação, ou então fazer 3 e levar a classificação, mas entre ser possível e ser provável é um mundo de diferença. E sinceramente, cara, especialmente considerando que o Benfica entrou numa fase ruim, inclusive não só o Benfica, né, cara? Se você parar pra pensar, pós-data FIFA, depois que rolou a data FIFA, várias equipes voltaram um pouco piores, né? Voltaram com resultados piores do que estava antes da data FIFA. Então, esse é o caso do Benfica. Para vocês terem a noção, cara, o Benfica, ele tinha uma derrota até a data FIFA, até essa última data FIFA. Uma derrota na temporada inteira, que tinha sido pro Braga. Pós-data FIFA, o Benfica perdeu 3 jogos, cara. São o triplo de derrotas. E, tipo assim, foram 3 jogos seguidos. 2 deles em casa, um pro Porto e um pra Internacional. E eles perderam pro Chaves agora no fim de semana. Não é aquele Chaves da Vila, o Mas Chaves quem que era o do capitão 8. do time do Chaves? Era o Kiko? Era o Seu Madruga? Quem que era? Era o Seu Madruga, era o Seu Madruga. Inclusive, foi ele que fez o gol de cabeça. Mas, Com ou sem o Chapeuzinho? sem o chapeuzinho, ele tirou. Ah, Pá. entendi. Inclusive, ele é careca. Deu pra ver que ele é careca. Então tá. Mas assim, cara, é estranho o que tá acontecendo com o Benfica, tá? Eles ainda lideram o Campeonato Português por 7 pontos de vantagem, mas começa a ficar um pouquinho estranho, porque assim, eles têm esse jogo agora contra a Inter, independente do resultado, pra reta final da temporada, o Benfica vai ter que dar uma melhorada boa, cara, porque eles ainda vão enfrentar o Sporting e o Braga no Campeonato Português. Sendo que se você olhar a tabela do Porto, que é quem tá perseguindo o Benfica, quatro pontos, né? O pessoal tá me alertando. Caiu pra 4. Porque o Porto venceu ontem à tarde, então diminuiu pra 4. Eles ainda vão enfrentar o Sporting e o Braga na reta final da temporada. E se você olhar a tabela do Porto, o Porto não enfrenta nem Sporting, nem o próprio Benfica, né? Enfrentou recentemente, e nem o Braga, que, sim, são os times mais fortes do campeonato. Então, cara, tá começando a ficar estranho, tá? Esse era um campeonato português que eu acho que todo mundo já considerava que o Benfica já era, tá ligado? Já tinha conquistado. Não, cara, é bizarro. Mas O futebol é tão maluco, velho. Duas rodadas atrás, pô, os caras estavam praticamente com o título garantido, velho. Né? Acho que tá com 4 agora. Então perderam 6 pontos. Era 10 pontos de vantagem, pá, né? Se eu não tô fazendo com matemática errada aqui. Em 2 rodadas, sim, 2 derrotas, o Porto ganhou as 2. Pronto, temos um campeonato. exatamente. É simples assim. Porque assim, geralmente a gente faz prognósticos baseado no aproveitamento da equipe. Então, tipo assim, porra, se os caras não perderam 2 jogos seguidos no campeonato inteiro, por que eles vão perder agora? E eles perderam. Então, é isso que faz com que o campeonato abra. Tipo assim, é muito difícil que isso aconteça com o Napoli, porque os concorrentes do Napoli em si não estão tão bem assim, né? Então, tipo assim, o Napoli tem dado umas rateadas aí. Só que mesmo o Napoli dando essas rateadas, os outros times não estão lá essas coisas para conseguirem buscar o Napoli. Já no caso do Benfica, não. O Benfica tá enfrentando o Porto. E esse time do Porto do Conceição é muito bom, cara. Inclusive ficou a isso aqui de levar aquela eliminatória contra a Internacional para prorrogação, sério. Foi, sei lá, se você pegar os últimos 5 minutos daquela partida, o Foi Porto loucura. cria umas 3 chances claras de gol. Foi uma eliminatória muito complicada. Esse time do Porto é muito bom. Teve mais de 20 jogos de vencibilidade nessa temporada. Então o Benfica realmente não
não tem permissão pra dar mole, né? Esses jogos aí contra o Sporting e contra o Braga vão ser cruciais. Agora, se eles vão virar contra a Inter ou não, na minha modesta opinião, acho que não vão virar, cara. Tipo assim, esse time da Inter já é chato, eles fizeram uma retranca fodida contra o Porto lá no Dragão e conseguiram segurar o resultado, e eles jogam em casa, podendo perder de até um gol de diferença pra se classificar, é muito complicado, cara, porque não só o Benfica precisa fazer os seus gols, como ele precisa não levar gols da Inter, e eles vão ter que ir pra cima, vão ter que se abrir. Esse time da Inter parece que é um na Champions e outro no campeonato italiano, porque assim, eles estão fazendo um 2023 horroroso no campeonato italiano, muito mal mesmo. Inclusive, cara, o cenário que tá arriscando acontecer pra Inter é deles só conseguirem se classificar pra próxima Champions se ganharem a Champions. Porque eles estão fora do G4 agora, estão muito irregulares. Tipo assim, nessa rodada, o Milan tropeçou, só que a Inter, ao invés de aproveitar o tropeço pra ultrapassar o Milan, eles foram lá e perderam pro Monza. Então, é curioso o que tá acontecendo com a Inter, né, nem cara? pra perder pra um Chevette ou algo assim, né? Mas... Não, agora falando sério, cara, a Inter, ela é um time que não empolga ninguém, né? Muitas vezes aí, pelo menos eu não me empolgo com a Inter, nunca que eu vejo. É um time que todos os jogos da temporada praticamente são pouquíssimos gols que saem. Só que mesmo quando o ataque deles tá ruim, eles não fazem muitos gols, eles também tomam poucos. Então eu tô olhando aqui que no ano de 2023 tem apenas 2 jogos em que a Inter tomou mais de um gol. É bem chocante isso. Eles tomaram 2 contra o Monza dia 7 de janeiro e tomaram 2 contra o Spezia dia 10 de março. Fora isso, nenhum time no ano inteiro de 2023, por enquanto, conseguiu marcar mais de um gol. Então é uma defesa que é bastante sólida. Os caras eles sabem amarrar um jogo bem amarradinho. E pro Benfica realmente fazer 2 vai ser complicado sem tomar nenhum ainda, né? Ainda mais, como tu falou, o Benfica entrando nessa fase ruim, né? O Benfica perdeu a 3ª partida seguida na temporada e acabou... Cara, é meio que triste, porque no momento mais delicado, né, que isso acontece. Dessa pequena fase ruim vinha aí, vamos ver o que vai acontecer. Sobre a Inter de Milão, eles também perderam pro Monza aí na Série A italiana, né? Continuam fora do G4, como o Yuri falou. E a gente também tava vendo aqui uma declaração do Lukaku dizendo que vai ser muito difícil o jogo de volta, né? Que o Benfica joga com muita intensidade e tal. Não vai ser fácil. Vamos ter que estar focados, veremos. E o Roger Schmidt, ele deu uma reclamada braba da arbitragem no jogo de ida, tá? Ele reclamou um monte e depois falou o seguinte: não quero reclamar. Mas já tinha reclamado. De qualquer maneira, ele disse que a equipe dele fez um jogo equilibrado, tal, e que não é impossível reverter, eles continuam acreditando. Então vamos ver como é que vai ser isso daqui. Mas realmente me parece que a eliminatória está meio decidida. Não sei se vai ter muito drama na volta, não. Tem essa dúvida aí. Se tu pudesse fazer um prognóstico aí pro jogo de volta, quanto é que tu acha que poderia terminar? Acho que vai ser 1-1. 1-1, aquele jogo meio xoxo, o Benfica tentando pressionar, a Inter tirando o ímpeto. Aí no segundo tempo o Benfica vai fazer 1-0, vai crescer. E aí 10 minutos depois a Inter vai fazer um gol com o Dzeko batendo de testa na bola, e aí já era, acabou. Então tá. Eu pessoalmente fico triste, assim, eu fico feliz porque a Inter tá voltando pra uma semifinal de Champions, né? Um time colossal aí. Só que o Benfica... 13 anos depois. Só que o Benfica, faz uma temporada tão bacana. Eu queria muito ver uma semi entre Benfica e Napoli, mas pelo jeito não vai acontecer, né? Então... E tipo assim, cara, essa era uma chance de ouro, porque o Benfica, por exemplo, na temporada passada, o Benfica que tava com um time bom, ele passa das oitavas de final da Champions, só que aí ele pega o Liverpool nas quartas, que não era o Liverpool dessa temporada. O Liverpool da temporada passada era um timaço. Então ele deu azar na temporada passada. Nessa, eu não acho que dá pra dizer que eles deram azar. Eles pegaram a Inter, que eu acho que hoje são equipes do mesmo patamar em termos de elenco e tal. Então era perfeitamente plausível pro Benfica conseguir eliminar a Inter e chegar na semifinal da Champions. Mas acabou fazendo um primeiro jogo realmente muito mal. Eu tava até vendo um perfil do Benfica que eu sigo lá, ele tava cornetando pesadamente alguns jogadores, tava botando uma foto assim, sabe aquelas fotos assim, cadê este senhor, você viu este senhor, está perdido desde a data FIFA que ele não aparece, era o João Mário, né, então o pessoal dizendo que o João Mário não tá jogando nada recentemente, ele que obviamente é um dos artilheiros da Champions aí, né, e vinha sendo um jogador muito importante na temporada, então realmente o caldo azedou pra zagues aí.